Graça e paz. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da obediência. E eu quero analisar com vocês um texto muito conhecido lá do Antigo Testamento, que é o texto de Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao 14. Esse texto é muito conhecido porque no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, Deus ele prediz as bênçãos para o povo de Israel e as maldições. A historiografia bíblica demonstra que esse texto ele foi escrito por Moisés quando quando o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Nós que costumamos ler a Bíblia com frequência, podemos constatar que diversas vezes Deus falou com Moisés, entregou a lei a Moisés. Teve uma ocasião, inclusive, que Moisés subiu ao monte para orar e quando chegou o povo lá embaixo, o povo estava adorando a outros deuses, e aí as tábuas da lei foram quebradas. Posteriormente, Deus novamente reiterou com Moisés os mandamentos que deviam ser seguidos pelo povo de Deus. E nesse momento aqui, Moisés ele reitera a necessidade de que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, obedeça aos mandamentos que Deus deixou. E aí Deus aqui nessa palavra relata uma série de bênçãos, né? Uma série de bênçãos para o povo decorrentes da obediência. Inclusive aqui na minha Bíblia, o encabeçado do texto, o título do texto diz assim: as bênçãos decorrentes da obediência. E eu quero conversar com vocês hoje a respeito de obediência. Esse texto é um texto bem extenso que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amados, é muitas bênçãos, né? Deus vai abrir os celeiros, Deus vai abençoar os celeiros, Deus não vai faltar, você não vai tomar emprestado, você vai emprestar, Deus abençoará as crias, Deus abençoará o fruto do teu ventre, ou seja, a descendência, a nossa descendência. São muitas promessas de muitas bênçãos. Mas o que é que acontece? Essas promessas de bênçãos, elas decorrem da obediência. E a palavra diz aqui claramente que decorre da obediência aos mandamentos. Amados, a nossa salvação, ela não advém de obras. A nossa salvação é dom de Deus. Nós recebemos pela graça manifestada por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário.
Mas a obediência é, sem dúvida nenhuma, um fruto, uma manifestação, uma concretização da fé. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, ou seja, se a fé é crer que nós temos um Deus que é superior a nós, um Deus que nós não vemos, mas que nós sabemos que ele existe, a obediência a esse Deus que nós não vemos é, sem dúvida nenhuma, a concretização, ou uma concretização, a manifestação da fé. E a palavra diz que nós devemos obedecer aos mandamentos. Todos nós sabemos que o Senhor nosso Deus entregou a Moisés 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles foram posteriormente reiterados por Jesus Cristo lá no Novo Testamento, quando ele disse: ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu quero questionar a vocês, coisa que eu tenho me feito e me fiz durante o decorrer dessa semana, se nós temos cumprido esses mandamentos, porque os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no Antigo Testamento, eles se resumem nesse mandamento único: amar ao Senhor, seu Deus, amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação sobre iniquidade e uma pregação em que falava que a iniquidade ela tem se alastrado na terra. E o que é a iniquidade? A iniquidade consiste justamente no ver o mal se alastrando e achar que isso é normal e que isso é comum. E nós temos vivido no nosso país um cenário de iniquidades. As iniquidades, elas têm aumentado. Quantos de nós, muitas vezes, não passamos no sinal, vemos uma pessoa com fome, mas não conseguimos sentir dor ou ficar contrariado, ficar constrangido com aquela situação daquela pessoa que está no sinal passando fome. Amados, nós temos visto a iniquidade aumentar e temos achado que o aumento dessa iniquidade ela é normal. Quando a iniquidade ela representa algo muito forte na vida, na nossa vida como ser humano, e nós temos visto isso, vimos isso hoje, essa semana, na Paraíba, com a onda de violência da qual nós temos sido vítima, essa iniquidade costuma nos incomodar. Mas quando a dor do outro não nos afeta, nós não costumamos nos inquietar com essa dor. E aí o questionamento que eu tenho feito, que eu quero fazer para você é justamente esse: você tem se inquietado com a dor do seu próximo? Porque isso significa obedecer ao mandamento que Cristo nos deixou, de que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E isso nas coisas mais comuns. Então, eu quero questionar você hoje: o que é que você tem feito pelo seu próximo? O que é que a dor do seu próximo tem doído, se não ao ponto de você resolver o problema dele, porque muitas vezes o problema do outro, a resolução do problema do outro não está nas nossas mãos, mas pelo menos orar pelo outro. A dor do outro tem lhe inquietado? Porque isso consiste na prática em amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse é o mandamento de Deus. O que me chama a atenção nessa palavra de Deuteronômio é que Moisés claramente diz ao povo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno. Moisés disse ao povo: tendo cuidado de guardar. É bem verdade que nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos, nós não conseguimos guardar 100% desses mandamentos, principalmente nós não conseguimos guardar 100% desse mandamento de amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós não conseguimos guardar 100%. Mas uma pergunta que eu quero lhe fazer é: você tem se esforçado para guardar esse mandamento, esse mandamento de amar ao teu próximo como a ti mesmo? Amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Você tem se esforçado para cumprir esse mandamento? Outra palavra que me chama a atenção aqui no capítulo 28 do livro de Deuteronômio é o versículo 2, que diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem mandado você fazer ou deixar de fazer
para agradá-lo. Porque muitas vezes nós temos um mandamento e um chamado pessoal de Deus para fazer ou deixar de fazer algo, e muitas vezes nós relutamos em cumprir esse chamado e esse mandamento. E quando Deus fala, amados, nós temos que escutar. Eu já relatei aqui em outro vídeo, de forma rápida, uma voz que Deus colocou no meu coração, que eu gosto muito de ler, e eu estava realizando determinadas leituras a título de espairecer a mente, de me distrair, porque é necessário diante da nossa vida que é tão corrida. Às vezes é necessário a gente ler alguma coisa até para rir e descontrair. E eu senti no meu coração que aquela leitura não agradava a Deus. E eu senti claramente no meu coração a voz de Deus dizendo que não queria que eu lesse aquele tipo de leitura. E aí eu tive que parar, logicamente. Relutei. Se eu disser a você que eu cumpri ou atentei para a voz de Deus imediatamente, eu vou estar mentindo, porque eu sou humana e falha. Mas eu relutei, até uma hora que meu coração ficou tão inquieto que eu não pude mais relutar, e aí tive mesmo que deixar. Por mais que eu quisesse, por mais que eu gostasse, por mais que aquilo me fizesse desparecer, por mais que aquilo me fizesse rir, mas eu deixei, porque eu vi que Deus não queria. Não era o propósito de Deus que eu lesse aquele tipo de leitura. E nós, como cristãos, temos que obedecer ao mandamento geral de amar o nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas temos também que atender ao chamado individual que Deus tem com cada um de nós. E eu depois percebi e me dei conta que Deus não queria que eu lesse aquele livro. Por quê? Porque muitas vezes eu ia ler à noite, né? Que era a hora em que eu costumava orar, em que eu costumava meditar na palavra, em que eu costumava refletir. Aí o que era que estava acontecendo comigo? Se eu antes passava uma hora orando, quando eu digo orando é meditando na palavra, refletindo na palavra, conversando com Deus, louvando, esse meu tempo de encontro com Deus ele estava sendo abreviado para 20 minutos, porque os outros 40 minutos eu passava lendo. Ou seja, eu estava descumprindo o mandamento de amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Deus ele tem que estar acima de qualquer outro compromisso que nós tenhamos. Principalmente quando nós costumamos ter uma rotina de encontro, uma rotina de proximidade com Deus, e as coisas ou outras coisas tomam tempo dessa nossa rotina e dessa nossa proximidade. Então a palavra diz aqui em Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, é necessário guardar os mandamentos, e guardar os mandamentos significa realizar todo um esforço para cumprir a palavra de Deus, por mais que doa, e ouvir a voz do Senhor teu Deus, porque Deus ele tem um chamado, ele tem um tratado pessoal e especial com cada um de nós, e é necessário ouvir a voz de Deus com relação a esse tratado especial que ele tem com relação a cada um de nós. E amados, é difícil obedecer a Deus, sobretudo quando nós queremos muito algo e Deus diz não. Você já se deparou com essa situação? Porque eu já me deparei com ela. É difícil, a gente fica triste, nós ficamos igual a criança, a filho. Quem tem filho sabe disso, que às vezes um menino quer um brinquedo, quer um doce, quer uma coisa e fica ali esperneando nos nossos pés, querendo uma coisa. Mas às vezes não é conveniente para nós pai, darmos aquilo que a criança quer naquele momento, ou às vezes não é conveniente dar aquilo que ela quer em momento nenhum. E aí, quando que você quer não é conveniente? E Deus diz não. Ou Deus diz não naquele momento, ou Deus diz não categoricamente, não. Como é que o coração fica? Será que o nosso coração, por ficar triste, muitas vezes não atrapalha o nosso ouvido para ouvir o que Deus quer de nós? O que Deus quer conosco. Então, amados, eu quero deixar para vocês essa semana, essa breve reflexão aqui do livro de Deuteronômios. São muitas bênçãos, muitas bênçãos. A obediência rende, sem dúvida nenhuma, inúmeras bênçãos. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Está escrito lá no livro de Samuel. Samuel disse isso a Saul, quando Saul vinha da batalha, Deus disse, através do profeta Samuel, Deus disse a Saul, não traga consigo nenhum bem dos inimigos derrotados. E aí Saul voltou da batalha e insistiu em desobedecer. Trouxe animais
né, que tinham sido, que eram despojo, que tinha animais que eram dos povos derrotados. Saul trouxe aqueles animais com o intento de oferecer aqueles animais em sacrifício a Deus. Aí sabe o que foi que Deus disse a Saul? Através de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência é sinônimo de fé. E obediência, segundo o livro de Deuteronômios 28, a obediência traz muitas bênçãos. Então vamos procurar guardar, né, ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que o nosso Deus nos dá. O mandamento geral de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos amar mais o próximo. Vamos olhar, vamos nos compadecer da dor alheia, ajudar o irmão quando ele está precisando. Vamos nos compadecer da dor alheia, do sofrimento alheio, pelo menos orando por aquele irmão que está passando por um momento difícil e que precisa receber as nossas orações. Vamos nos compadecer disso. Vamos evitar que a iniquidade ela se alastre em nossa volta. E vamos também, amados, ouvir o chamado pessoal que Deus tem para cada um de nós. Ouvir, né, a voz do Senhor. Vamos procurar ouvir atentamente a voz do Senhor, como está escrito aqui em Deuteronômios 28:2, porque isso nos traz obediência. Pensem nisso essa semana, como eu pensei durante essa semana. E eu espero que você pense durante o decorrer da próxima semana. Uma semana abençoada para você, cheia de muitas bênçãos, muitas e muitas, muitas bênçãos. Bênçãos transbordando na sua vida em todos os aspectos. E que essas bênçãos sejam, sobretudo, provenientes da obediência. Um grande abraço para vocês. Uma semana ricamente abençoada. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.